Amada irmã, amada igreja, bom dia nesta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, amados, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele está nos ouvindo dos céus, perdoando todos os pecados por nós cometidos e sarando toda a nossa terra em nome santo do Senhor Jesus, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14a. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E mais uma vez, nós também queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que nesta quinta-feira, que neste dia 7 de junho de 2018, na sexta-feira e no sábado, completo e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus estejam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer um alerta muito importante para a amada igreja, para as pessoas que até mesmo dentro das congregações não estão vigiando, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, o nosso Deus, ele está alertando que Satanás não está brincando, o diabo, amados, não está brincando, e ele cegou os entendimentos dos incrédulos, mas ele está trabalhando dentro das congregações. Por quê? Porque ele está levando o mundo para dentro das congregações, as práticas do mundo para dentro das congregações, e desta maneira ele está também cegando os entendimentos daquelas pessoas que um dia conheceram a verdade e foram libertas pela verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, estas pessoas, a grande maioria de dentro das congregações, já tiveram conhecimento da verdade, foram libertas pela verdade, mas estão absorvendo práticas e costumes do mundo, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo, nós formamos na congregação, nós fazemos parte do membro do corpo de Cristo, nós formamos o corpo, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, mas quando o diabo começa a levar as suas práticas para dentro da congregação, o Espírito Santo, irmão, se retira. O Espírito Santo se afasta daquelas pessoas que formam o corpo de Cristo. Aí quem passa a ser o cabeça daquela congregação passa a ser o diabo. Então vamos ficar alerta, porque está escrito, amados, vamos ver. Em João capítulo 8, versículo 44, está escrito: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6a, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, amados, nesta passagem diz que a pessoa tem por pai o diabo, ou seja, o pai é aquele que ajuda a conceber aquele novo ser, e aqueles que são filhos de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vós tendes por pai o diabo. Estas pessoas receberam o diabo como senhor das suas vidas
e querem satisfazer aos desejos do diabo. Portanto, amados, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. O homicida é aquele que pratica homicídio, é aquele que pratica assassinato. Portanto, a natureza de Satanás é o pecado, a natureza de Satanás é a morte, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a, porque o salário do pecado é a morte. Esta é a natureza de Satanás, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza que é morte, conforme também está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E estas pessoas que estão seguindo e servindo ao diabo, elas estão dormindo, elas estão mortas espiritualmente, elas estão andando no pecado, na concupiscência da carne, no desejo desenfreado da sua carne, e estão consumando aquela concupiscência, estão, depois havendo concupiscência, concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, dos versículos 12 em diante. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, irmãos, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o diabo, porque ele tem muita astúcia, ele tem uma habilidade de enganar estupenda. Não devemos nos esquecer de que quando ele era Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido, ele era um dos principais do céu, ele era ministro de louvor de Deus, mas ele caiu, ele perdeu parte dos seus poderes, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele perdeu parte dos seus poderes, mas ele trouxe consigo a terça parte dos anjos, que se tornaram demônios, que hoje são demônios, que o ajudam nos seus intentos, que os assessoram nos seus intentos. Vamos ver uma passagem na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem, para nós vermos a astúcia e a habilidade do diabo em enganar. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Portanto, ela está fazendo o papel dela, o diabo está fazendo o papel dele, o diabo está enganando. E também nós vamos ver que primeiro vem a morte espiritual, mas poderá vir como consequência a morte física, porque o diabo ele é homicida, ele é assassino espiritual, mas também assassino físico, porque todas estas tragédias que estão acontecendo no mundo, irmãos, é obra de Satanás, é obra do diabo. Ele desvirtua a pessoa dos caminhos de Deus para cumprir os seus intentos, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, a função do diabo é roubar, matar. Ele primeiro mata espiritualmente, para depois cumprir o intento físico também e destruir. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8 está escrito: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim, portanto, possesso de um espírito maligno,
Caim, portanto, sujeito ao diabo, porque quando Adão pecou, Adão abriu a porta e entregou a humanidade nas mãos do diabo. Ele deu legalidade ao diabo de cometer este suicídio. Portanto, está escrito em João capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, nós vemos em todas estas passagens, ele usando da sua astúcia, da sua habilidade de enganar com Eva, e por sua vez Eva, seduzida pelo diabo, foi e convenceu Adão, e em todas estas passagens, amados. Então, ele engana toda a humanidade, porque a função dele é essa, é roubar, matar e destruir. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra reveladora que o Senhor tem trazido no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Muito obrigado por nos mostrar que o diabo, ele é astuto, ele tem uma habilidade de enganar estupenda, ele, com seus demônios, com a terça parte dos anjos que o seguiram, ele está no mundo para roubar, para matar e para destruir. Guarda-nos com a sua destra fiel, guarda-nos com a destra da sua justiça, a nós, a nossa casa, a toda a nossa família, a toda a nossa parentela, e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, amém.